O presidente de França, Emmanuel Macron, está hoje de visita a Portugal, está em Lisboa e daqui a pouco participa na Fundação Calouste Gulbenkian num debate sobre a Europa. Tiago Contreiras, bom dia outra vez. Já estará para começar esse debate? Agora sim, bom dia de novo. A moderadora, a nossa colega do Diário de Notícias, vai já dando as últimas indicações aos muitos que marcam presença neste debate sobre os desafios da Europa. É uma iniciativa de contacto direto com as pessoas e que conta com a presença de António Costa e, lá está, é Emmanuel Macron, naquela que é a sua primeira visita a Portugal desde que foi eleito Presidente da República Francesa. É uma iniciativa que procura estreitar o fosso que existe entre representantes políticos e representados, uma oportunidade para cada um dos presentes colocar diretamente aos altos representantes políticos as perguntas que mais os inquietam sobre as instituições europeias, a crise dos refugiados, o Brexit, também a crise na zona euro, são certamente assuntos quentes para esta hora e meia de debate que começa com 40 minutos de atraso, um atraso assinalável, mas já chamam António Costa e Emmanuel Macron. Vamos assistir à entrada. Um longo e sonoro aplauso das centenas de pessoas presentes no grande auditório da Fundação Calouste Gulbenkian. A cumplicidade entre Emmanuel Macron e António Costa. Também eles aplaudem todos aqueles que aqui quiseram marcar presença e cumprimentam calorosamente todas estas pessoas. É este o objetivo deste encontro, aproximar os representantes políticos dos cidadãos anónimos. Existirão agora algumas palavras iniciais dos dois principais oradores. Também utilizará este momento Isabel Mota. Ela é a presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, anfitriã deste encontro, e também ela vai dirigir algumas palavras no início deste debate. Excelentíssimo Sr. Presidente da República Francesa, excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, ilustres convidados, sejam bem-vindos. E é com o maior gosto que vos recebemos na Fundação Calouste Gulbenkian. Não é todos os dias que dois políticos com funções de tão alto nível discutem e dialogam com os cidadãos sobre as principais questões que a todos nos interessam. Dialogar aproxima-nos uns dos outros, sendo que sem esta proximidade e sem este conhecimento mútuo, não poderemos afirmar-nos como cidadãos europeus. Calouste Gulbenkian, o nosso fundador, foi também um homem de diálogo entre o Oriente e o Ocidente, entre a educação e a ciência, entre a arte e a beneficência. Diálogo também com a França e com a cultura francesa, no seio da qual passou grande parte da sua vida e cujo trabalho continuamos hoje através da delegação que a Fundação mantém em Paris e que tem tanto contribuído para o encontro das nossas duas culturas. Ouso dizer que Calouste Gulbenkian, ao criar a Fundação em Portugal, trouxe consigo um certo sabor à cultura francesa, que se respira no museu que acabámos de visitar. Presidente Macron, Primeiro-Ministro Costa, é com enorme interesse e curiosidade que vos vamos ouvir falar sobre a Europa. As respostas que soubermos dar hoje aos desafios da União, que a União tem pela frente,
irão determinar o nosso futuro coletivo enquanto europeus. Vossas Excelências têm em comum o facto de serem partidários de uma Europa forte e de que o bem-estar e a prosperidade e a solidariedade dos nossos países terem que ser encontrados no quadro europeu. Os desafios que temos pela frente são muitos e variados, mas tenho a certeza que com a vossa ação contribuirão para que a Europa continue a avançar. Podemos não pensar todos da mesma maneira, e ainda bem, mas creio que todos defendemos a Europa da democracia, da diversidade e da coesão social. E por isso estamos hoje aqui. Temos a Europa como valor comum. Muito obrigada. A Europa une António Costa e Emmanuel Macron, Isabel Mota, a sublinhar exatamente isso. Ambos foram eleitos com um discurso durante a campanha eleitoral pró-Europa. António Costa várias vezes afirmou que o PS é o campeão do europeísmo em Portugal e Emmanuel Macron foi eleito com uma agenda fortemente europeísta. Vamos às palavras iniciais de António Costa, primeiro-ministro de Portugal. Monsieur le Président de la République, mon cher Emmanuel, Senhor Ministro, Madame la Ministre, bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, saudar o Presidente Macron e, sobretudo, a sua iniciativa, seguida em todos os 28 Estados-membros, de lançar estas consultas cidadãs. O futuro da Europa não diz só respeito aos políticos, diz, em primeiro lugar, respeito aos cidadãos. E a verdadeira questão que se coloca sobre o futuro da Europa é saber qual é a mais-valia que a Europa tem a dar aos cidadãos. E eu creio que a resposta é: a Europa deve estar presente onde pode acrescentar àquilo que cada Estado-membro pode fazer para responder às necessidades dos cidadãos. A grande batalha que hoje travamos na Europa para a defesa da democracia contra o populismo é um debate pela verdade. E para isso é essencial proximidade e é essencial dialogar e é essencial ouvir e explicar. Se nós repararmos os grandes desafios que se colocam hoje às nossas sociedades, todos eles requerem, efetivamente, uma Europa mais forte, mais unida e mais solidária. As pessoas sentem medo e nós temos de combater o medo. Têm medo do terrorismo, têm medo das ameaças externas. Uma Europa que coopere melhor do ponto de vista policial, do ponto de vista judiciário e do ponto de vista dos serviços de informações é uma Europa que está em melhores condições de defender os seus cidadãos contra o terrorista. Uma Europa que seja capaz de na defesa está em melhores condições de defender o nosso território relativamente a ameaças bastante simétricas de que estamos cercados. Mas as pessoas têm medo também. Acham que a globalização é uma ameaça ao modelo social europeu. E a verdade é que, individualmente, nenhum dos 28 Estados-membros, seja um país médio como Portugal ou um grande país como a França, está em melhores condições que a União Europeia para desenvolver uma política comercial que ajude a regular a globalização, seja com a China, seja com o Japão, seja com os Estados Unidos, seja com qualquer outra região mundial. E por isso, se queremos defender o nosso modelo social no quadro da globalização, nós precisamos de uma Europa forte que tenha essa capacidade. Todos enfrentamos o desafio das alterações climáticas. Claro que cada um de nós tem que fazer o seu trabalho, mas em conjunto podemos fazer melhor este trabalho. Hoje à tarde, na Cimeira das juntos, pode fazer mais por um mercado europeu da energia, por termos uma energia mais segura, uma energia mais limpa e com um menor custo para os consumidores e para a economia em geral. Todos nós temos angústias relativamente ao futuro do trabalho perante o desafio da digitalização. Mas a verdade é que só investindo à escala europeia na inovação nós podemos estar na linha da frente da modernização e destes desafios da digitalização. Só criando um pilar social na Europa nós podemos garantir que a digitalização não é algo que produz rendimento para alguns e pobreza para outros que ficam para trás. Só uma Europa com um forte pilar social garante que avançamos, nos modernizamos, nos inovamos, sem deixar ninguém para trás, mas, pelo contrário, todos podendo avançar.
Hoje todos temos coletivamente um grande desafio com as migrações, porque as migrações interrogam o nosso próprio modo de vida. Mas a Europa, no seu conjunto, pode fazer mais que cada um dos Estados isoladamente. Juntos podemos fazer mais no esforço de apoiar a paz, os direitos humanos e o desenvolvimento do continente africano. Juntos podemos fazer mais na defesa da nossa fronteira comum. Juntos podemos fazer mais ao responder à responsabilidade internacional que temos de acolher e dar uma oportunidade de vida àqueles que procuram na Europa a proteção contra a guerra, contra a fome, contra a perseguição, contra a violação dos direitos humanos. Nós, em conjunto e de uma forma solidária, podemos responder melhor à obrigação que temos de dar proteção aos refugiados que carecem de proteção. Portanto, para todos estes grandes desafios, seja a globalização, seja o terrorismo, sejam as ameaças externas, sejam as alterações climáticas, seja a transição para a sociedade digital, seja os desafios das migrações, a Europa, em conjunto, pode fazer mais que cada um de nós isoladamente. E é por isso que precisamos de uma Europa mais forte, mais unida e mais solidária. Mas para termos esta Europa, o que é absolutamente essencial? O que é absolutamente essencial é, em primeiro lugar, dotar a Europa dos meios necessários à escala das ambições que a Europa tem. A Europa não pode querer ter mais defesa, mais segurança interna, mais inovação e termos menos recursos para a União Europeia. Como costumam dizer os liberais, nós não podemos prometer demais e cumprir de menos. A resposta que temos a dar aos liberais é, se queremos cumprir aquilo que prometemos aos europeus, temos que pôr no orçamento da Europa o que a Europa necessita para cumprir aquilo que tem de cumprir para com os cidadãos europeus. Em segundo lugar, nós temos de prevenir novas crises na Europa. A maior ameaça que a Europa sofreu nos últimos anos foi a situação que vivemos após a crise financeira de 2008. Hoje, felizmente, estamos na boa ocasião de olhar para o passado, aprender com os erros e prevenir novas crises no futuro. Hoje todos os países da zona euro estão a crescer, a criar emprego. Todos, creio que só um em que ainda está em procedimento de déficit excessivo. E, portanto, esta é a boa altura para percebermos que é a altura de resolver os problemas estruturais da zona euro. E os problemas estruturais da zona euro não é preciso inventar muito. É aquilo que todos os economistas estudam e que o primeiro secretário do Tesouro americano, após a unificação monetária nos Estados Unidos no século XIX, percebeu. Não há moeda única sem termos um orçamento comum. E a capacidade orçamental comum é absolutamente essencial para responder, como muitas vezes o Presidente Macron tem sublinhado, a choques assimétricos em situação de crise, mas é absolutamente vital e essencial para assegurar aquilo que é o verdadeiro estabilizador da zona euro, que é a convergência económica e social entre o conjunto dos países. E há uma realidade que todos os economistas sabem. As uniões monetárias não reduzem as assimetrias. As uniões monetárias acentuam as assimetrias. E aquilo que nós temos de fazer é reduzir as assimetrias. E por isso precisamos de investir para a convergência. Para nós em Portugal é muito claro o que é que temos de fazer. Temos que investir na educação. Temos que investir na formação inicial e na formação ao longo da vida. Temos que investir na inovação do nosso tecido empresarial. Porque só assim nós poderemos convergir com os países mais dinâmicos do centro e do norte da Europa. E se nós convergirmos, nós garantimos a estabilidade da zona euro. Tão ou mais importante do que ter finanças públicas sólidas é termos uma economia que cresça, que convirja, que diminua as assimetrias e, portanto, diminua os riscos para o conjunto da zona euro. Bom, bem sei que a maioria de vocês tem a oportunidade de me ouvir todos os dias e, portanto, não vale a pena gastar agora mais do meu tempo e que devemos aproveitar o tempo que temos para ouvir aquele que hoje temos a honra de aqui receber, o Presidente da França, um bom amigo, Emmanuel Macron. Muito obrigado. Boa disposição de António Costa a pedir uma Europa mais forte no combate ao terrorismo e na resolução da crise das migrações, com um recado para os liberais que são maioritários na União Europeia. É necessário um orçamento europeu comum, robusto, para evitar novas crises financeiras. Agora a vez de Emmanuel Macron. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Mesdames, Messieurs les ministres, Senhoras, Mesdames, Messieurs, chers amis, senhores ministros, caros amigos, si je voulais être direct, je pourrais dire que para ser je n'ai direto, poderia rien à dizer retirer de ce qui que a été não dit tenho nada a par, retirar daquilo mon ami le que foi Premier dito pelo ministre meu amigo, à o l'instant. Primeiro-Ministro, Je agora há partage pouco. tout. Partilho inteiramente das suas Mais palavras. si j'ai proposé il y a quelques mois que nous Mas fassions ces se há alguns consultations meses eu citoyennes propus que fizéssemos et qu'il y ait estas ces initiatives un consultas peu partout en aos Europe, cidadãos e que tivéssemos c'est estas peut-être sur ce point que je iniciativas voulais em toda a tout Europa, particulièrement e insister. gostaria C'est que agora nous de vivons, incidir neste aspecto, é o facto de nós vivermos, je crois, un moment du continent creio eu, inédit. momento inédito no nosso C'est un moment où continente. se croisent, Momento em que se cruzam, en quelque sorte, de certa forma, la fatigue démocratique ou la a fatigue des esprits quant à fadiga l'idée européenne, democrática, a fadiga dos espíritos necessidade, relativamente à ideia europeia e a sans doute necessidade, inédita, sem dúvida, de inédita, réinventer et de refonder de l'Europe. reinventar e Permettez-moi. refundar a Ça fait Europa. des Deixem-me années, explicar. Desde Au há fond, anos ça n'est plus si à la mode d'être que já pro-européen. não está na moda On s'est ser-se habitué, qu'on pense que pró-europeu. c'est réservé à Habituámos a qu'il est plutôt reservar à la isso mode para d'attaquer alguns, l'Europe, que a de moda dire é que le problème atacar a vient d'Europe, Europa, dizer au que lieu os de dire problemas que le vêm da financement Europa e vient dizer parfois que os de l'Europe. financiamentos também vêm da Europa, por Et vezes. nous avons progressivement totalement oublié E pouco a pouco que ce que acabámos nous avons por esquecer collectivement totalmente que aquilo que construit nós depuis un peu plus de 70 construímos coletivamente desde há mais de 73 anos é Ce que nous inédito. avons fait depuis Aquilo que nós a temos sortie da vindo a Deuxième fazer Guerre desde o fim da Segunda Guerra Mundial, c'est-à-dire créer cet espace criar este espaço de paix, de de paz, prospérité, de de prosperidade liberté, e de liberdade n'a jamais existé dans notre histoire. nunca jusque-là. existiu Jamais. na nossa história até L'Europe, elle s'est essa parfois data. unie, Nunca. mais à chaque fois, A Europa, sous des por hégémonies. vezes, uniu-se, mas C'est-à-dire sob au bénéfice de hegemonias, guerres ou de ou seja, em domination de benefício l'un de sur les guerras ou de Mais il n'y a jamais eu dominação une de uns invention sobre outros. Mas démocratique nunca qui houve permettait um la tipo paix, de la liberté estrutura et la democrática que permitisse a prospérité paz, a lorsqu'on a fait liberdade e a prosperidade como temos vindo a fazer du já há coup, 70 anos on para a cá. laissé E acabámos les gens por s'habituer à cela comme si deixar l'Europe que as c'était pessoas se une évidence. habituassem a isto como se a Europa Mais fosse uma regardons evidência. Mas à l'échelle de 2 millénaires de veja, notre continent, à escala ce que nous vivons depuis 70 ans dos est últimos une exception. milénios no nosso continente, o que estamos a viver é uma nos deux pays ont été exceção traversés, absoluta. d'ailleurs, E os nossos par países, ces guerres, aliás, ces grands foram troubles, ces dictatures, atravessados por ces estas drames guerras, ditaduras, dramas geopolíticos. Não esqueçamos. Et donc, Portanto, laissez les nationalismes deixem os nacionalismos e os extremismos voltar à moda para os nossos povos, esquecendo, ainda que já tenham passado mais de 70 anos, fazer isso é um erro político e moral grave. Um segundo aspecto, si je regarde cette Europe, ao olhar para esta elle s'est Europa, construite sur vejo que un ela triptyque, está construída sobre assez um inédit. tríptico algo la inédito. démocratie, A et democracia le respect des libertés e o individuelles, respeito pelas liberdades individuais, l'économie sociale de marché a economia social de mercado et le progrès e pour o nos peuples, en particulier progresso pour les para os classes nossos moyennes. povos, nomeadamente para as C'est classes ça le médias. compromis É este o politique, compromisso économique et político, social económico de e l'Europe. social da Europa. Et là aussi, il n'y a pas E d'équivalent. aqui também não há Vous avez des equivalente. modèles de Há réussite modelos de économique, sucesso mais qui económico, mas que fonctionnent funcionam au détriment des libertés em detrimento das individuelles, des liberdades modèles individuais, os modelos Vous avez des asiáticos. modèles Há modelos économiques, económicos démocratiques democráticos qui que fonctionnent funcionam très muito bien, bem, mais aux dépens de mas l'égalité, em detrimento da igualdade, des modèles plutôt anglo-saxons. modelos Mais mais il n'y a anglo-saxónicos, mas não un há équilibre um qui permet equilíbrio justement que permita precisamente l'exigence démocratique, a exigência le democrática, respect des o libertés, respeito pelas le liberdades, progrès des classes moyennes, o et cette progresso das économie classes sociale de médias e marché esta qui est economia une vraie social de invention mercado, que é uma verdadeira invenção européenne, et qui a europeia justifié nos e que équilibres, qui a permis le progrès de justificou faire os de nossos l'Europe equilíbrios, vraiment permitiu o un progresso modèle. e fazer da Et je Europa crois que ce um modèle modelo. E eu creio que este n'est pas passé. modelo En tout cas, nous en avons não passou, ou aujourd'hui pelo menos encore nós plus besoin hoje qu'hier. temos ainda mais necessidade dele Que do l'Europe que doit no simplement antanho. réinventer, E a Europa tem que refonder son reinventar pour o créer seu justement modelo para criar société qui precisamente fera uma face aux sociedade grands que faça défis du frente aos numérique, grandes de la desafios do transition, digital, da transição environnementale, ambiental, répondre aux défis para climatiques, responder aos et de desafios refonder une climáticos e vitalité refundar uma démocratique dans le vitalidade contexte democrática no contemporain. contexto Mais ce contemporâneo. triptyque, Mas este tríptico c'est un peu enrayé está de alguma depuis le forma début de ce millénaire. Il s'est prejudicado desde o enrayé início parce que do nous milénio, avons vécu porque nós temos vindo a des viver crises, une crise crises, à mes yeux du uma capitalisme crise mondial, à medida do qui a fait qu'il est capitalismo devenu mundial, de que plus fez en com plus que fosse cada inégalitaire vez mais et qu'on a oublié un peu notre économie desigual sociale de e marché tínhamos par esquecido um pouco a nossa fascination pour economia social de une mercado pelo économie fascínio de uma economia surfinanciarisée. sobremundializada, Isso a sobrefinanciada. bousculé Isto nos afetou os equilíbrios nossos equilíbrios económicos e sociais. Est-ce que ce modèle tient davantage? Este Je ne modelo crois pas. tem alguma vantagem? Não Pour moi, creio. le Brexit,
E o Brexit, para mim, como todos os custos criados pelas economias anglo-saxónicas, são de alguma forma o sinal de uma resposta das classes médias que dizem: eu não quero jogar esse jogo porque não tenho aí lugar. Depois há uma transição digital, ambiental, que afetaram muito o nosso modelo produtivo, criando outras formas de desigualdade e pondo em causa o nosso sistema. E depois a Europa vive uma crise democrática desde há uns 15 anos, ligada ao não referendo francês e neerlandês de 2005, que criaram um travão, e depois o problema de uma crise de eficácia na Europa. A Europa, desde há 15 anos, que não consegue refazer a convergência no seu seio. Alargou-se, criando mais divergências, não conseguiu voltar a unir-se, o que em muitas das nossas sociedades levanta uma questão fundamental sobre para que é que isto serve, afinal. Funciona democraticamente e que justifique a recuperação. Aos olhos daqueles que dizem isto, não aos nossos olhos, mas à recuperação dos nacionalismos, como sendo algo mais legítimo, mais eficaz. Portanto, como estão a ver, ao mesmo tempo que nós esquecemos que a Europa era uma conquista e uma inovação inédita e que os três pilares nos quais construímos esta Europa estão fragilizados e constituem a crise atual. Eu creio profundamente que para responder aos desafios contemporâneos que enfrentamos, temos que ter mais Europa. O desafio é inventar uma sociedade que faça frente à transição energética e digital. Inventar uma sociedade que consiga responder às grandes ameaças contemporâneas, a ameaça do terrorismo, mas também os desafios das migrações. Uma sociedade que geopoliticamente saiba defender os nossos valores, os nossos modelos perante a China ou os Estados Unidos. Em todos os casos, a escala nacional nunca é a melhor. Em todos os casos, a resposta europeia é não só aquela que me parece desejável, se não nos quisermos dividir entre nós, mas também é a única resposta que permite ser credível. E poderemos voltar a isso no quadro dos intercâmbios. E é por isso que eu considero que, a meu ver, a Europa deve refundar-se em três ambições. Por um lado, ser mais soberana. Se cometemos um erro nos últimos anos foi deixar o conceito de soberania aos soberanistas e aos nacionalistas. A soberania é a possibilidade de decidirmos os nossos próprios destinos. Se a Europa se dividir, não poderá voltar a fazê-lo. E em matéria de política estrangeira e de geopolítica, eu penso que mais soberania passa por uma coordenação acrescida das nossas posições, mas também avançar com a Europa da defesa, que nós já propusemos. E no último ano, aliás, constatámos progressos inéditos desde meados dos anos 50, uma cooperação estruturada, um Fundo Europeu para a Defesa, uma iniciativa europeia de intervenção proposta no outono passado, que já tem 9 membros nos seus elementos. Perante os riscos das migrações, nós temos que ter uma abordagem europeia comum, porque nós, as cidades não estão separadas umas das outras, e aqui também podemos depois discutir isto mais em pormenor, mas uma política comum com vista aos países de trânsito e os países de origem, uma política comum para proteger as fronteiras europeias, e uma política comum também em termos de solidariedade dentro das nossas fronteiras. E todos os que propõem a solução miraculosa dos nacionalistas, que dizem que têm aliados para isso, esquecem-se que no dia seguinte esses mesmos aliados têm interesses contrários aos seus. Eles só são aliados de bancada, não em termos de política comum, depois que cada um se desenrasque dentro das suas fronteiras. Logo veremos. Em termos do digital, também aí o Sr. Primeiro-Ministro já o disse, nós temos que ter mais Europa para termos um verdadeiro mercado do digital com um verdadeiro mercado de investigação e inovação. Algo que a Comissão Europeia tem vindo a acompanhar também, e aqui quer fazer uma palavra amigável ao Comissário encarregue desta matéria, é um Comissário europeu, mas por sinal também português, e que tem vindo a fazer um excelente trabalho com muita dedicação. Em termos de energia e de clima, é também uma política europeia, de que queremos falar esta tarde, em relação às interligações, o preço mínimo do carbono e as ambições comuns de que precisamos. Em termos comerciais, esta é uma evidência, poderemos voltar a isto, se quiserem também, que discutamos a atualidade dos últimos dias, mas é também uma evidência que nós temos que ter uma verdadeira abordagem europeia. Tudo isto são os termos da soberania, é a possibilidade de nos protegermos a nós próprios, defendermos os nossos cidadãos à escala europeia,
Europeia, de partilharmos mais os nossos interesses à escala mundial. Ao mesmo tempo, temos que ter uma Europa mais unida. A crise financeira e económica, há 10 anos, demonstrou. Nós temos que ter mais convergência, mais unidade, mais solidariedade em termos económicos. Nós conseguimos sair da crise muito tarde e dificilmente, e os países, o vosso país pagou, diria, dos preços mais altos. O preço do ajustamento económico e social em termos reais, inédito desde a Segunda Guerra Mundial. Para isso nós temos que ter uma política de responsabilidade, que todos os Estados contribuam, mas uma verdadeira política de convergência económica, financeira, caracterizada por uma solidariedade no seio da União Europeia e sobretudo no seio da zona euro. É por isso que eu defendo a ideia de um orçamento para a zona euro, a política de convergência, de estabilidade, com investimentos conjuntos para permitir às nossas sociedades aproximarem-se umas das outras. E não permitir àqueles que já estão mais capacitados terem ainda mais vantagens. E é o que acontece hoje na seio da zona euro. É também a convergência social, algo que precisamos. A convergência na área da saúde, na área alimentar, na área ambiental. Tudo isso está na base desta Europa, desta unidade, destas políticas de convergência que temos que incluir neste novo orçamento. Depois é também uma evidência a cultura, a educação, que permite uma Europa mais unida. E é por isso que eu proponho uma Europa, um património cultural reforçado. As universidades europeias começam agora a aparecer e que temos vindo a trabalhar em conjunto sobre elas, também com o Sr. Primeiro-Ministro, permitem que haja currículos verdadeiramente europeus e uma interligação das nossas universidades, das nossas equipas de investigadores, com percursos integrados, semestre após semestre, e também podemos voltar a discutir isto mais tarde. E o que permitirá, para além do enorme sucesso do programa Erasmus e dos programas de intercâmbio que já existem, termos uma verdadeira berço europeu. Esta Europa das universidades, da investigação, a Europa dos cafés, de que falava George Steiner, é de uma sociabilidade inteligente, em que se passa de uma língua à outra, de uma cultura à outra, de um livro ao outro, e em que construímos precisamente esta espécie de elemento comum que faz com que qualquer que seja as nossas diferenças, o mais importante une-nos. E eu, finalmente, acredito numa Europa mais democrática e estes debates, para mim, são uma prova disso. Estes debates não estão aqui para dizer sim ou não, contra a favor da Europa. Não, as coisas são mais complicadas, há coisas que funcionam, outras que funcionam tão bem, outros querem mais aqui, menos acolá. Ora, estas consultas, aquilo que elas devem trazer aos nossos debates em cada um dos nossos países é permitir, precisamente, esclarecer as lacunas, as necessidades, os desejos, e permitir-nos depois termos um projeto que poderemos levar à atenção dos chefes de Estado e do Governo, porque nós temos que proceder a transformações profundas. A meu ver, isto irá decorrer nos próximos anos, e é por isso que eu defendi a ideia das listas transnacionais, que acabarão por chegar mais cedo ou mais tarde. Nós temos que ter um elemento comum europeu também a este nível. Nos meses que nos esperam, os próximos meses são absolutamente essenciais. Vamos preparar uma eleição europeia decisiva em maio de 2019. É decisiva porque terá ou irá estruturar o Parlamento Europeu, claro, mas também as principais instituições europeias que se irão reconstituir após estas eleições europeias. Ora, nos próximos 5 anos, o destino da Europa vai se jogar. Ou conseguimos refundá-la profundamente, com base nas ambições que tínhamos discutido, preparado em função destas eleições, que temos também comprometer-nos a alterar profundamente os tratados, rever as nossas estruturas. Ou então decidimos esquecer o que temos. O status quo a levar-nos a isso. E vemos-lo todos os dias. A timidez enquanto europeus, as hesitações, permitiu que os extremismos subissem, permitimos que a ideia da soberania fosse assumida pelos soberanistas, a ideia da democracia fosse assumida pelos extremos. Nós temos que os retomar
com Et le força. grand clivage qui se E a jouera grande lors de ces élections clivagem européennes que estas eleições est aujourd'hui europeias irão évident mostrar et la é crise evidente, politique e já sur hoje les a crise migrations l'a política montré. sobre as migrações já o mostrou. C'est un débat É um debate entre les extrêmes, entre os les extremos, nationalistes, os nacionalistas, ceux qui sont pour la fracture aqueles que estão européenne, pela fratura europeia, avec la complicité com des a tenants du statu quo, complicidade dos et les que estão no progressistes status quo, européens, e os progressistas les europeus, réformistes, os sont prêts à prendre des reformadores, que risques, à estão bouger, à dispostos porter a des réformes tomar parfois riscos, difficiles dans leur a pays, mexer-se, a de fazer deux coisas pays por vezes où l'on fait, difíceis sont en nos train seus de le faire, países, e os nossos dois países estão a mais qui fazê-lo. veulent réformer en E que profondeur querem l'Europe pour répondre reformar à ces défis profundamente a Europa contemporains para responder a et estes ne pas perdre desafios le sel contemporâneos de e ce não rêve initial dont nous perder avons besoin. este sonho E je souhaite inicial que que dans tanto ce débat, precisamos. Eu espero que neste qui est debate politique, mais aussi historique, política, nous puissions prendre políticos toute e notre históricos part. Je possamos vous todos remercie. participar. Muito obrigado. Uma reinvenção da Europa depois obrigada. da crise europeia que beliscou o modelo europeu e a deixar um roteiro para esse fortalecimento, mais soberania, mais inovação, mais unidade, mais cultura e lá está, as chamadas listas transnacionais bastante polémicas. Abre-se agora a porta ao período de perguntas e respostas. É isso que traz aqui centenas de pessoas que se inscreveram para colocar olhos nos olhos questões a Emmanuel Macron e António Costa sobre os desafios da Europa, as preocupações que cada um tem em relação às instituições do velho continente. Vamos acompanhar. Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco e de vos colocar as nossas preocupações. Respondendo à pergunta que está ali, qual é votre Europe? A minha Europa é uma Europa que cresceu sem fronteiras, uma Europa que cresceu com a liberdade de circulação, que pôde fazer Erasmus, no meu caso em Paris, viver em países europeus e que se vê hoje em dia frente ou na crise das migrações e que vê essa mesma liberdade posta em questão. Como o Sr. Presidente dizia ainda há pouco, ao terminar, nós temos as eleições em 2019, como responder, o que pode a Europa fazer, o que podem o governo português, francês e os demais membros da União Europeia fazer para responder a esta preocupação nossa de jovens europeus. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Julgo que vamos respondendo à medida que as perguntas forem sendo colocadas. Vous pouvez répondre au fur et à mesure que les questions sont posées. Donc, qui veut commencer? Écoutez, le sujet des migrations, O assunto das migrações, nous avons commencé à le dire, eu já tinha começado a falar sobre isso, crée des peurs en Europe. cria receios na Europa. Mais il ne doit pas entraver d'abord la libre Mas, circulation au não sein de deve l'Europe. prejudicar a Ce que livre votre génération circulação a vécu, dentro c'est da cela. Europa. E foi isso que a sua geração en aucun viveu. cas, Em caso algum, Nous serions proposé des solutions nós justement iríamos où la propor liberté de soluções circuler em au que a sein de liberdade de l'Europe circulação devrait être dentro da entravée. Europa fosse prejudicada. C'est tout le risque et c'est ce que certains O certaines risco propositions, e algumas propostas dos nacionalistas puseram isso em cima da mesa, dizendo agora vamos separar-nos, vamos renacionalizar-nos. Nós estamos radicalmente contra isso, porque isso precisamente vai contra os interesses dos próprios europeus, aquilo que nos permitiu estes progressos, fazer avançar na área da educação, da cultura, da economia, etc. Ensuite, il faut regarder le problème des Depois temos migrations que ver o de manière problema plus da large. imigração numa escala mais ampla. Tem a ver com o quê? Com crises geopolíticas, a crise de 2015 na Síria, no Próximo Oriente, Mais la vague migratoire qui nous touche e toda d'ailleurs esta vaga migratória que agora nos afeta tanto e que irá durar, é a crise demográfica, económica e de desenvolvimento, e climática também, du continent africain. no continente africano. Et donc je pense que nous pouvons Por isso eu penso que être nós à la fois podemos efficaces ser ao mesmo tempo eficazes et ne rien céder de nos valeurs. e não ceder em nada nos nossos valores. Isto passa pelo tal tríptico que eu falei. Termos uma política de cooperação com os países africanos muito mais forte, que permita o desenvolvimento, que permita, e aqui também não quero ir muito longe, mas entrando mais em pormenor, permitindo às classes médias desses países ficarem nos seus países, terem lá um futuro e não terem que vir para a Europa e haver uma verdadeira política de desenvolvimento partilhado com a África ao nível europeu. E aqui temos que ter uma ambição muito mais forte do que temos no momento. Depois há a proteção comum das nossas fronteiras. Temos mais ambições com este orçamento europeu, naquilo chamado Frontex, para a proteção das fronteiras comuns, mas também uma harmonização das regras. E, finalmente, há uma proteção no seio da Europa que exige mais solidariedade. É um problema que temos com alguns Estados, ou com, enfim, alguns deles. Alguns Estados que são países de primeira chegada e dizem, não, eu estou de acordo com outros que são nacionalistas e que depois não querem receber os estrangeiros.
A solução, por isso, não pega, não colhe. O que nós temos que encontrar é uma política de solidariedade, começámos já a fazê-lo, caso a caso, nos últimos meses, em relação aos últimos acolhimentos com Espanha, com Malta, com outros países, e termos regras que facilitem que, quando as pessoas pedem asilo na Europa, possam encontrar um país que os acolha com alguns equilíbrios entre os encargos que cada um tem que suportar. Isto implica políticas muito mais eficazes, também de condução para o país de origem, que tem sido mal feito até o momento na Europa. Eu penso que há aqui um desafio de organização, um desafio que consiste em sabermos preservar os nossos valores sem cedências, e um desafio que nos convida a repensar as relações entre a Europa e a África. E nessa medida iremos tomar algumas iniciativas comuns. Eu, há alguns meses, propus que tivéssemos uma iniciativa sobre as duas margens do Mediterrâneo, e isto afeta também Portugal. Portugal também tem aquele estatuto muito original de estar ao mesmo tempo no Clube Med, embora seja mais oceânico que mediterrâneo, mais atlântico que mediterrâneo, mas nós iremos juntar os países também da margem sul do Mediterrâneo para colaborarem connosco neste projeto. E é neste momento, e é por isso que a batalha das eleições europeias será tão importante. A importância é não aceitarmos qualquer recuo, qualquer retrocesso, qualquer fratura da Europa por causa destes receios. Porque se vamos refraturar a Europa, impedindo a liberdade de circulação de que vocês beneficiaram, não iremos estar a responder em nada ao problema das migrações. Iremos estar a remetê-lo para os nossos países. Bom, a ver, para mim um dos momentos mais emocionantes da minha vida política foi quando, no final da última presidência portuguesa, em 2007, nós abrimos as fronteiras que separavam a antiga Europa Ocidental da antiga Europa de Leste. O alargamento de Schengen até à fronteira leste da Polónia foi um dos momentos mais extraordinários de libertação e de integração na Europa de muitos povos que tinham estado durante 50 anos para lá da cortina de ferro. E, obviamente, é altamente perturbador ver como é que em alguns desses países, que ainda há 11 anos celebraram em grande festa a abertura das fronteiras, são alguns dos que tomam agora a iniciativa de fechar as suas fronteiras. Ora, nós temos que ter uma abordagem integrada, como explicou o Presidente Macron, desde a cooperação externa à fronteira, à nossa fronteira comum, mas também a solidariedade na repartição do esforço de assegurar a proteção internacional a quem tem proteção internacional. E aqui tem faltado também algum pragmatismo. Se nós formos ver, a oferta que Portugal fez de cota para instalação, mais que compensa, é o dobro daquilo que é a soma da cota que cabe aos diversos países de Visegrado. Ora, uma coisa que devia poder ser feita era acordos bilaterais que permitissem entre países haver trocas, porque nós precisamos, neste momento, em muitos setores de atividade, de migrantes, porque já não temos capacidade nacional para responder a muitas necessidades e, portanto, temos interesse também em poder acolher muitos desses refugiados. É importante também que os projetos de vida sejam projetos concretos. Nós temos uma experiência extraordinária com a iniciativa que o Presidente Jorge Sampaio lançou para a continuação dos estudos universitários dos estudantes sírios. Todos os que vieram concluíram os seus estudos, frequentam os seus estudos, muitos deles permaneceram em Portugal. Aqueles que vieram aqui colocados de uma forma arbitrária, sem nenhum projeto de vida em concreto, grande parte deles saíram de Portugal e foram ter ou com as suas famílias, ou com os seus amigos, ou com melhores oportunidades de vida que julgaram encontrar noutros países e muitos estão agora a regressar a Portugal. Portanto, nós precisamos de solidariedade, mas precisamos também de soluções pragmáticas para permitir responder a estas situações. Agora, há uma coisa que é certa, é completamente ilusório julgar que as migrações travam com muros ou com fronteiras fechadas. Não há maior barreira que o Mediterrâneo e não há barreira mais vezes ultrapassada que o Mediterrâneo. Agora, com um preço dramático na perda de vidas humanas que temos assistido todos repetidamente no Mediterrâneo. Isso não é aceitável e é isso que nós temos que estar à altura de superar, se queremos estar à altura dos valores que são a marca identitária da Europa. Obrigada. Vamos aceitar mais uma pergunta do lado direito, antes de passarmos depois a duas do lado esquerdo. Não sei se há mais alguma. Mas tem sido muito difícil encontrar uma solução conjunta. Não passamos já ao lado esquerdo. Mais uma pergunta
Vamos escutar. Muito bom dia, mais uma vez também obrigada por esta oportunidade. Cumprimentar não só a Fundação Carlos Gulbenkian, mas também o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente Macron. Eu gostaria de perguntar, nomeadamente naquilo que diz respeito à política do dia-a-dia da União Europeia, ao impacto que ambos veem do eixo franco-alemão, ou seja, enquanto força motriz, que muitas vezes vemos também com as notícias que nos chegam da Alemanha e dos resultados das eleições e tudo mais, dos problemas que foram surgindo, que futuro é que nós podemos ver para esta força motriz? Existe esperança de que, por exemplo, países como Portugal, que se têm mostrado com ótimos resultados no Eurobarómetro em termos de o sentimento europeísta, como é que nós podemos ou expandir este eixo, criar algo maior, ou como é que este eixo se vai conseguir permanecer um elemento ativo e potenciador da integração europeia? Obrigada. Bom, esta é só para ti mesmo. Tu veux répondre d'abord? Oui, évidemment. Moi, je n'ai jamais utilisé le terme d'axe. Je n'aime pas tellement. Certains l'ont repris récemment en oubliant leur propre histoire, en parlant d'autres pays. Je ne crois pas qu'il y ait d'axe. Il y a un couple franco-allemand qui n'est pas une condition suffisante pour que l'Europe avance, mais une condition nécessaire. Pour le dire autrement, quand il y a un désaccord profond entre la France et l'Allemagne, il est complexe de faire avancer efficacement é difícil l'Europe comme la zone euro. fazer avançar a Europa e a zona euro. L'histoire l'a montré, A história já o c'est à la mostrou. fois le poids économique É ao mesmo tempo o des peso pays económico dos dois et países cœur e même de o cerne, l'histoire de o âmago l'Union da história da União Europeia que está ali. Et donc c'est pour ça que E é por isso que, je pense que ça ne donne bom, mas eu pas não des penso que isso droits não dá exorbitants à la direitos France et à l'Allemagne, exorbitantes à alors França e à que Alemanha, des dá-nos devoirs deveres bastante acentuados. quand nous ne savons pas Porque nous entendre, quando on bloque. nós não nos conseguimos entender, estamos a bloquear os outros. Et donc je pense qu'aujourd'hui, Eu penso que hoje la France et l'Allemagne a sont França deux e a partenaires, Alemanha são dois parceiros muito próximos, mais que on le voit bien mas vê-se bem, sur le plan économique. em termos On a des económicos, cycles qui sont très há désalignés. Au début des années ciclos 2000, la France desalinhados. No allait très início bien. dos anos 2000, a França estava muito bem, dizia-se que a Alemanha era a criança doente da Europa. Agora as coisas reverteram-se com as reformas efetuadas na Alemanha En même temps, e, ao mesmo tempo, qu'elle a très bien traversé, la as France crises que période soube beaucoup plus atravessar e a França teve uma queda mais dura que levou ao aumento do desemprego e agravou a crise económica e financeira. Mas no plano político nós temos hoje uma parceria franco-alemã que tem, de alguma forma, que realinhar estas posições. E foi o que nós fizemos em junho passado com a senhora chanceler, sommet de Meseberg, com a cimeira de Meseberg, em que, sobre as várias matérias, o digital, o orçamento da zona euro, as ambições em termos de defesa, a reforma da União Económica e Monetária, pudemos fazer alguns progressos. Aquilo que nós fizemos em junho passado permitiu-nos ter uma base para agora avançar a um nível europeu. Há alguns países de que a Alemanha está mais próxima, em termos geográficos e políticos, que permite que a Alemanha se aproxime deles com esse texto, e há outros países de que nós, franceses, estamos mais próximos historicamente, em termos de sensibilidade também. Isto para lhe dizer que duo franco-allemand este duo n'est franco-alemão d'abord pas un duo exclusif, não é para já um duo exclusivo, não é um duo que deva decidir em nome dos outros, mais c'est en quelque sorte mas de alguma forma é um tandem que tem uma responsabilidade específica de nos entendermos nas grandes orientações para permitir depois que possamos avançar com eficácia. Si je prends l'exemple de la relation que nous avons avec O exemplo da relação que eu tenho com o Primeiro-Ministro Costa e o trabalho que temos vindo a fazer com Portugal, nós temos en accord, nós estamos extraordinariamente de acordo em relação às principais reformas, nomeadamente a zona euro e toda a transformação que é tão importante para avançar, mas depois temos que chegar a ter o acordo também dos outros membros da zona euro. Alguns estão mais próximos, por exemplo, da posição alemã. E aí é que é importante haver este diálogo franco-alemão que reconcilia as posições e depois podemos criar o tal compromisso chaque sensibilité. sobre todas as sensibilidades, por assim dizer. Qu'il ne faut ni le voir Ou seja, comme não un temos nem que ver isto como um eixo franco-alemão, seria demasiado arrogante e hegemónico, e como eu vos disse, eu não acredito que a Europa possa funcionar ou avançar com formas de hegemonia no seu seio. Temos que ver isto como uma parceria entre dois países, tem uma responsabilidade histórica que é encontrar entre si compromissos para permitir depois que o resto da Europa avance como um todo. É assim que eu entendo este trabalho que temos vindo a fazer com a Alemanha, e eu creio que esta parceria é tanto mais ambiciosa, desde que cada um possa afirmar as suas ideias, o que eu fiz na Sorbonne no outono passado, e que
comme aujourd'hui l'Espagne, países, le como é o Portugal, par caso exemple, da Espanha ou de Portugal, hoje em dia, assument leur ambition assumam européenne. as suas ambições europeias para irmos ainda mais longe. Bom, todos, ao longo da história, todos os grandes conflitos europeus foram conflitos entre a França e a Alemanha. E, portanto, se queremos paz e prosperidade na Europa, nós precisamos de uma boa relação, de um núcleo forte entre a França e a Alemanha. Portanto, eu nunca vi a relação entre a França e a Alemanha, o eixo-chame-lhe núcleo, como uma ameaça ao resto da Europa, mas como uma condição essencial ao funcionamento do resto da Europa. Além de mais, pela sua posição geográfica e cultural, são países charneira no conjunto da Europa. A França é metade sul, metade norte, a Alemanha é metade leste, metade oeste, e tudo isto ajuda a França e a Alemanha a unirem o conjunto da Europa. Agora, o que é manifesto é que hoje a Europa é bastante mais complexa do que era quando a Europa era uma Europa a 6. E se queremos a Europa forte, unida e solidária, temos que ter mesmo uma Europa o mais alargada possível. O ideal é sermos os 28. Já sabemos que seremos pelo menos 27. Mas mesmo assim, não podemos ignorar que porventura há dinâmicas diversas. Há dinâmicas diversas já em Schengen, há dinâmicas diversas já na zona euro. E, portanto, ao contrário do que é tradicional, eu não vejo mal que no futuro da Europa, nesta fase histórica em que vivemos, nós possamos ter Europas com geometrias variáveis. E isso não é um fator de divisão, pode ser mesmo um fator de união. Há países que têm consciência que têm que avançar mais, há países que querem avançar menos. Bloquearmos-nos todos na confrontação é mau para todos. Uns poderem avançar, outros respeitando a liberdade dos outros de não avançar, é algo que nos permita unir a 28 em formatos diversos. Para Portugal, eu acho que há uma condição essencial sempre, é que todas essas formas de cooperação não sejam exclusivas, mas sejam abertas. E todos aqueles que queiram participar tenham a capacidade de poder participar e possamos criar uma condição de participação que não aumente as assimetrias, mas que reforce as convergências. Eu acho que Portugal tem ganho sempre em procurar estar naquilo que num certo momento chamou o pelotão da frente, depois chamou o núcleo duro e como podemos designar formas diferentes. Mas Portugal tem tudo a ganhar em estar sempre no centro do processo de integração europeia. Porque é isso que reforça a nossa própria especificidade, que tão bem aqui foi dito de uma forma diplomática, em que, parecendo ser mediterrâneos, verdadeiramente somos atlânticos. Mas isso, nós ganhamos essa densidade, essa força atlântica também, pela nossa ligação e a nossa ancoragem a este núcleo duro europeu. E por isso, nós temos interesse em estar neste núcleo duro europeu, porque a nossa história demonstrou que nós fomos sempre um país europeu, mas onde soubemos afirmar na Europa e no mundo e na nossa própria independência, quando fomos sempre capazes de ser mais do que só um país europeu. Mas para isso é preciso estarmos fortemente ancorados neste núcleo duro e, portanto, França e a Alemanha são dois excelentes parceiros e é com eles que nós também temos que construir este futuro da Europa. Muito obrigada. Eles, aliás, precisam habitualmente de países como Portugal para ajudar a arbitrar, muitas vezes conflitos entre grandes. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Fica a sugestão. Vamos passar a uma pergunta, então, do lado esquerdo. Aquele senhor lá do fundo. Obrigada. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je ferai d'abord une petite remarque et ensuite je poserai ma question qui s'inspirera de l'histoire du Portugal. La petite remarque, je crois, Monsieur le Président, c'est que nous n'avons pas contribué, nous les Français, on a eu tout faux, à mettre une bonne ambiance dans l'Europe. Nous nous sommes permis de battre la Croatie, qui est le dernier pays à être entré dans l'Europe. Et qui plus est, par le traité de Bruxelles, com o Tratado de Bruxelas na Bélgica, que tinhas batido na eliminatória anterior e que foi dos primeiros países a fundar a Europa. Eu acho que assim nós não vamos criar bom ambiente na Europa. Bom, no que diz respeito a Portugal, que é um país em que já vivo há um ano e que com quem temos muito a aprender, todos sabem que os portugueses enviaram os seus navegantes à volta do mundo e a fazer as grandes descobertas. E estabeleceram uma cartografia marítima científica muito precisa desde o século XVI, com instrumentos muito modernos para a época.
O que não sabemos bem é que esta cartografia, quando vemos os belíssimos museus portugueses, nem sempre encontramos estes mapas nos museus portugueses. Onde é que eles estão? No British Museum? Ou nos arquivos do Almirantado Britânico, porque os corsários da Europa não levavam só os barcos, levavam também os mapas. Ora bem, a minha pergunta é a seguinte. Alguns séculos depois, e eu faço parte do pequeno povo francês que não conhece bem estes mapas, a Europa politicamente tem a capacidade de existir uma forma de concorrência desleal que venha do outro lado do Atlântico, do outro lado da Mancha ou do outro lado do Pacífico? Eu tenho uma pergunta para terminar. O que é que vai acontecer a todos estes funcionários britânicos, funcionários europeus, que a Grã-Bretanha colocou astuciosamente a todos os níveis da hierarquia das instâncias europeias? O que é que vamos fazer com toda essa gente? Muito obrigado. Queres começar tu agora? Começa tu. Bom, acho que, como disse há pouco, se nós queremos ter uma relação mais equilibrada no quadro da globalização, nós temos de ter uma política comercial europeia. E a pior forma de os 28 países se verem a si próprios é continuarem-se a ver como concorrentes entre si, designadamente em matéria fiscal, e não compreenderem que hoje a concorrência se existe à escala global. E que para poder ser regulada é absolutamente essencial dar força à União Europeia. Acho que é um dos bons exemplos de que é uma mais-valia que a União Europeia pode dar. Eu acho que o acordo com o Canadá foi um excelente acordo e um bom exemplo daquilo que pode ser a política comercial. Acho que os passos dados com o Japão, o acordo assinado com o Japão, é um contributo muito importante. Espero bem que brevemente seja possível assinar o acordo com o Mercosul, o que tem maior importância económica deles todos, e que ajudemos assim a poder ter práticas menos desleais no comércio global. Mas é absolutamente essencial também que internamente, entre os 28, eliminemos as práticas desleais que muitas vezes existem, em particular em matéria fiscal. As propostas recentemente feitas pela França e pela Alemanha, designadamente em matéria de harmonização fiscal, são um bom passo, vão num bom sentido, e é nesse sentido que devemos avançar. Espero que no futuro a relação com o Reino Unido seja a relação mais próxima possível e a melhor possível. O Reino Unido deixa a União Europeia, mas não deixa de ser um país europeu, não deixa de ser um aliado essencial do ponto de vista da segurança e da defesa, e será seguramente um grande parceiro económico da Europa. Neste momento é um momento difícil, que é o momento da negociação. Mas é como nos processos de divórcio. É preciso vencer esta fase difícil para que a seguir possa prosseguir uma boa amizade. É isso que eu desejo para o futuro da nossa relação com o Reino Unido, é uma boa amizade. António Costa, em relação à saída do Reino Unido da União Europeia. Emmanuel Macron. Não tenho muito a acrescentar ao que o Sr. Ministro, mas você referiu aqui várias zonas geográficas não europeias. Há formas de evitar a concorrência desleal para os nossos cidadãos e atores económicos. A primeira é evitar a concorrência desleal ligada à fiscalidade, e isso é o que nós temos vindo a tentar fazer em relação ao digital, para tributarmos as grandes empresas do digital que hoje em dia não pagam impostos nos nossos países e fazem concorrência com outros atores do digital europeus e também da economia dita clássica. Portanto, a minha resposta é que temos que ser eficazes e coerentes. E depois trata-se de definir e fazer respeitar nos nossos acordos, nas relações externas, os padrões europeus. A Europa, por vezes, enganou-se caindo na concorrência desleal ao renunciar aos seus padrões, pensando que a construção do mercado único era apenas suprimir as regras entre nós e não definirmos uma regra comum europeia. Um padrão para o digital, é isso que nós precisamos. Começámos a fazê-lo já em termos de respeito pela vida privada, com um novo regulamento geral que irá permitir regulamentar tudo isto e evitar a concorrência desleal.
por aí. Criámos um padrão, uma norma, que será uma referência internacional. No passado foi o que fizemos também com o GSM, permite-me também estruturar o mundo das telecomunicações da Europa. E é essa linha de pensamento que temos de seguir. Penso muito nas normas ambientais, sanitárias, alimentares, europeias, por exemplo. E se não tivermos isto em conta e deixarmos que sejam feitos tratados comerciais ou intercâmbios que não respeitem estas normas, então estaremos a incentivar a concorrência desleal, estamos a impor regras aos nossos produtores, mas depois importamos produtos que não respeitam essas regras. Eu sempre defendi, por exemplo. Bom, agora a nova geração de tratados comerciais que temos que assinar tem que ser coerente com os acordos de Paris que assinamos. Não podemos fazer uma coisa que não respeite esses acordos. Que eu considero que as normas alimentares sanitárias que nós introduzimos na Europa têm que se refletir nos tratados comerciais que viermos a assinar com os outros. E é através desta política de normas que nós podemos combater a concorrência desleal e criar uma resposta. Em relação ao Brexit, eu concordo com o desejo final do Primeiro-Ministro, António Costa. Gostaria também que pudéssemos ter uma negociação que fosse o mais suave possível, que haja uma organização, que seja uma união dos 27 em torno de um elemento comum que é o Comissário Barnier, mas em relação a esta questão britânica também, é a Comissão que está a gerir o assunto, mas as propostas que forem feitas obrigam a que haja trocas de impressões, será visto caso a caso, sempre com a possibilidade de alguns serem integrados. Em relação aos funcionários, que alguns se mantenham na Comissão, se quiserem, os que não quiserem, pois terão que sair. Mas em relação ao Parlamento Europeu, esses locais foram já reafetados, alguns congelados para eventuais situações que têm que ser resolvidas e outros, em parte, reafetados com base nos elementos corretivos que foram criados ao abrigo dos tratados. Obrigada. Uma última pergunta muito rápida aqui deste lado, para passarmos depois ao slide e à sala. Senhor Primeiro-Ministre, António Costa, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, d'abord, je voudrais vous féliciter pour cette initiative de supporter un projet qui nous est si cher. Le Premier ministre Costa le rappelait, mon grand-père est parti en 70 lutter contre les Allemands, mon grand-père en 14 et mon père en 40. Na Primeira Guerra, o meu pai na Segunda Guerra, e portanto a paz é algo que nós temos que promover e defender com esta iniciativa. Isto é formidável. Tenho apenas uma pergunta muito rápida. Há um tema que é horizontal, afeta toda a Europa e que nos impede de agir muitas vezes, é a chamada governação. Quer falemos de integração, de migração, da zona euro, todas as temáticas importantes. O que é que propõe, Sr. Primeiro-Ministro e Sr. Presidente da República, para tentarmos melhorar esta governação de tantos países e tornar a Europa mais eficaz? Muito obrigado. Bom, esta é a especialidade do Presidente Macron. Então começo eu, pois, agora sim. Ora bem, ele está-me a lançar aqui uma armadilha. As questões institucionais são as mais inexplicáveis. Eu acredito num método. Nós não vamos resolver todos os problemas da governação, começando assim, a partir de nada, a decidir de reis. Começamos a discutir, sabemos fazer tudo a 27, amanhã era uma hipótese, por exemplo, do Brexit, não. Há países que estão a níveis muito diferentes, que não têm o mesmo nível de convergência, e, portanto, a unidade, nomeadamente, estou a pensar nos nossos amigos desta última vaga de adesões da Europa Central e de Leste. A unidade sobre estas matérias não está ainda feita. Quando falamos da reforma da zona euro, por exemplo, não é possível fazê-lo igualmente para todos. Aquilo que eu proponho é termos já uma governação clara em relação à reforma e dizer, vamos pôr em prática uma proposta de refundação com todos aqueles que estiverem dispostos ou em condições de a fazer. O círculo não está fechado à partida. Há países que podem estar fora, dentro da zona euro, fora da zona euro, todos aqueles que quiserem mais Europa, que quiserem avançar para uma maior integração e aí haver uma governação mais simplificada, mas com duas regras fundamentais. A primeira é que a porta nunca está fechada. Nós vamos definir, de certa forma, para este primeiro círculo, as regras para se poder entrar. E a segunda regra é que quem não estiver de acordo não vai bloquear os outros. E vou-vos dizer porque é que estas duas regras, a meu ver, são importantes. A primeira
permite evitar que nunca discutamos os verdadeiros problemas, porque é 27, há sempre muitas diferenças em que não receamos não estar no primeiro círculo. Nós temos que discutir a reforma da zona euro, os que não estão, dizer, nós não estamos à volta da mesa. Bom, eu nunca vi numa reunião de condomínios ter que convidar toda a rua. E é isso que estamos a querer fazer agora. Portanto, nós temos que dizer que há regras claras, se quiserem vir discutir connosco, sim senhora, mas têm que estar dispostos a participar. Nós estamos abertos a todos. Mas a segunda questão é que isto evita que a Europa seja um projeto do maior denominador comum e que possa ser sempre bloqueado por aqueles que não querem. E a França tem aí uma enorme responsabilidade. Porque fomos nós, em 2005, que bloqueámos este progresso através do nosso referendo sobre o não. Depois arranjámos um esquema ao nível parlamentar fazer a coisa de forma diferente. Não foi a melhor opção, mas foi um travão. E cada vez na Europa há um que diz não, isso bloqueia tudo. Ora, esta é uma regra insana. Portanto, não impedir os outros de avançar é a própria dinâmica europeia. A Europa sempre se fez através de vários círculos concêntricos. Aqueles que queriam mais avançar mais, iam fazendo, e os outros depois juntavam-se. Aquilo que eu gostaria é que nós, através dessas consultas aos cidadãos, numa altura em que há projetos concorrentes que possam emergir na Europa, projetos transformadores, progressistas, outros eventualmente mais de manter o status quo, até de solução. Mas que fique claro que isto seja a base para a discussão antes das eleições europeias, para que depois haja um trabalho a fazer pelos chefes de Estado e de Governo para preparar os roteiros a seguir e as alterações que será necessário implementar nos tratados. Há a questão da zona euro e há outras vias também. E aqueles que estão numa perspectiva de maior integração possam então avançar. Eu assumo ser uma Europa de círculos múltiplos e a velocidades múltiplas. E como disse o Primeiro-Ministro há pouco, isto já acontece hoje. Há Schengen, há a zona euro, há cooperações estruturais em termos de defesa. Seria falso dizer que esta Europa não é uma Europa a várias velocidades neste momento. Agora, o cerne da ambição da Europa não poderá dissolver-se enquanto esperamos, de alguma forma, os que hesitam. Não devemos espantar-nos, que aqueles que estão mais afastados é onde os extremismos estão a incidir mais e a ter mais força e a tentar influenciar os outros. Este é o método de transformação. Agora, como é que eu vejo a Europa daqui a 10 ou 15 anos? Bom, eu vejo um círculo amplo, talvez até com mais dos 27 Estados, que é algo entre a União Europeia e o Conselho da Europa atual, que é uma união de valores, de princípios democráticos e de liberdades económicas. E que permite dar grande força à Europa com os acordos de associação, nomeadamente com a Rússia ou com a Turquia. Porque se queremos paz, temos que estabilizar estas duas potências geopolíticas. Portanto, é uma Europa alargada, pouco burocrática, muito simplificada, menos integrada que a União Europeia atual, mas mais vasta, mais ampla, e muito exigente em relação aos valores. E não podemos esquecê-los dentro da União Europeia, nomeadamente também. E seja através de acordos de associação, estreitos com a Turquia e com a Rússia. Um segundo círculo mais integrado de um mercado único, forte, com uma política de soberania comercial, de investigação, de inovação e muitas das políticas que há pouco fiz referência, que está alguns entre a União Europeia atual e a zona euro. Mas onde há elementos de soberania que eu referi no plano militar, no plano comercial, no plano do digital e do saber. E uma verdadeira liberdade de circulação também, no seu seio. E depois uma Europa do centro que partilha um mercado de trabalho muito mais integrado, para além dos valores comuns, elementos de solidariedade económica, monetária e social, e uma interligação dos sistemas sociais, em que os sistemas de subsídio de desemprego convirjam, é algo que já começamos a fazer e que consiste no cerne de uma Europa mais integrada. E creio que eu estava na lógica do início da zona euro. Estes círculos concêntricos serão assim. E este âmago, este círculo central, estará sempre aberto aos países que são no segundo círculo. E, portanto, temos que, como disse, alargar a governação, mais ampla ainda do que a União Europeia atual, de uma forma mais simples, mas integrar também no cerne uma Europa mais convergente.
Como eu disse, é um verdadeiro especialista nas questões institucionais e aquilo que eu acho que é essencial é o debate centrar-se em primeiro lugar sobre o que é que nós queremos do futuro da Europa. E eu acho que hoje está muito claro e identificado o que é que queremos. Queremos uma Europa mais forte na política comercial, mais forte na defesa, mais forte na segurança interna, mais forte na política comercial, mais forte na capacidade de gerir as migrações, mais forte na capacidade de investir na inovação e no desenvolvimento, mais forte do ponto de vista da defesa do pilar social. Portanto, hoje isso está mais claro. Antes de nos envolvermos em grandes discussões sobre revisões de tratados, não é só porque o Tratado de Lisboa deve-se permanecer como Tratado de Lisboa, porque é um excelente nome e é difícil encontrar melhor, mas também porque envolvermos em grandes discussões institucionais é neste momento da Europa em que vivemos o enorme risco de bloquear e dividir a Europa. Portanto, esta abordagem pragmática parece-me bem. Nós temos que resolver a reforma da zona euro e encontrarmos uma forma de reunir a 19 para tratar da reforma da zona euro. Nós temos que reforçar a defesa e avançarmos na cooperação estruturada em matéria de defesa. A França recentemente tomou a iniciativa de propor uma iniciativa de resposta rápida, onde um conjunto de países, entre os quais Portugal, creio que neste momento somos 9 já, que participam nesta iniciativa. Portanto, há várias modalidades de uma forma pragmática de fazer avançar, respeitando quem não quer avançar, não nos deixando bloquear porque quem não quer avançar. E eu acho que neste momento é o equilíbrio possível e desejável numa Europa onde neste momento as fraturas são múltiplas. Ainda há feridas da divisão Norte-Sul que a crise económica e financeira deixou, felizmente têm vindo a sarar e estão quase eliminadas. Há novas feridas que têm vindo a ser abertas entre o leste e o oeste, que é urgente podermos superar e, portanto, enquanto fazemos esse trabalho de superação, acho que esta metodologia pragmática é a boa metodologia antes de entrarmos em grandes processos de revisão de tratados, que, em regra, tem sido sempre a forma que a Europa tem encontrado para procurar fazer crer que está a avançar sem resolver os problemas essenciais. E eu acho que nós, para sermos credíveis com os cidadãos, não podemos dar novos passos de alargamento, não podemos dar novos passos de aprofundamento sem resolvermos, desde logo, os problemas estruturais que ainda temos para resolver, e um deles central é o da zona euro. Temos um calendário muito exigente até ao final deste ano. É muito difícil, mesmo a 19, fazer avançar a agenda da reforma da zona euro, mas, por exemplo, o facto de a França e a Alemanha, em conjunto, as propostas que apresentaram, é um avanço extraordinário relativamente àquilo que era o ponto da situação há 2 anos e meio atrás, a primeira vez que me sentei no Conselho. E, portanto, com o meu habitual otimismo, estou convencido que seguramente vamos avançar de uma forma sólida, combinando pragmatismo com a ambição de ter daqui a 10 anos. Obrigada. Merci beaucoup. On va prendre, vamos eixo franco-alemão, Brexit e governação da União Europeia. Abre-se agora espaço para as perguntas colocadas online através de uma aplicação própria para este evento. Estados que não comungam dos seus valores liberais fundamentais. O Presidente Macron já abordou um pouco esse tema, mas, por favor. A resposta é simples, não. Mas a pergunta como veio da assistência, se quiserem responder. Não, a resposta é não, e o tratado não é um tratado que fixe só regras em matéria económica, não fixa só regras em matéria de desregulação dos mercados, não fixa só regras em matérias de cumprimento das obrigações em matéria orçamental, fixa também obrigações no respeito dos valores, e a Europa é, antes de mais nada, uma união de valores. E é por isso importante, aliás, que a Comissão Europeia tenha demonstrado que, relativamente também a Estados que ameaçam não respeitar os valores fundamentais da Europa, como seja o primado do Estado de Direito, a independência do Poder Judicial, a Europa não fica paralisada, mas, pelo contrário, age de forma a afirmar aquilo que são valores essenciais à nossa Europa. Liberais fundacionais
Primeiro aplauso da sala para António Costa na sequência desta resposta. Sim, eu já tinha falado nisso, como disse o Primeiro-Ministro, e não tenho nada a acrescentar. Enganamos-nos se pensamos que é possível comprometermos os valores que estão na base da nossa história, que justificam as nossas ações, desde que haja uma falta a esses valores, e não são apenas os valores da União Europeia, mas do Conselho da Europa. Nós temos uma Carta Europeia dos Direitos Humanos e os países de que falamos na União Europeia estão a infringir essa Carta. Num espaço mais alargado, em que há Estados que não fazem parte da União Europeia, a Rússia, por exemplo, o Azerbaijão, fazem parte do Conselho da Europa. Ora, quando há Estados dentro da União Europeia que estão a infringir a Carta Europeia dos Direitos Humanos, os nossos tratados, nós não podemos ter qualquer compromisso, fazer qualquer compromisso. Há muitos compromissos que têm sido feitos em relação a muitas matérias na Europa, temos passado muito tempo a discutir isso, mas começamos a comprometer os nossos valores, então tudo se desfaz. Tudo. A própria fundação da União Europeia. E tudo se torna relativo. Ora, a Europa, esta União Europeia, não foi construída com base no relativismo, foi construída com base no universalismo de valores. E é exatamente o contrário. Portanto, se começamos a dizer, podemos de alguma forma reduzir a liberdade de justiça ou a separação de poderes, ou aceitar que na Europa haja princípios que não são respeitados, que estão na base das nossas democracias, então aí estamos a trair o essencial do projeto. E, portanto, em relação a esta matéria, não há qualquer compromisso possível. Há mesmo uma certa intransigência, um exemplo a dar para evitar que isto continue por toda a parte. Um aplauso da assistência une a todas estas pessoas um sentimento pró-Europa. As duas respostas e a reação que provocaram ilustram bem o sentimento. Agora, pede-se às pessoas que se encontram na plateia para se inscreverem através do velho método do braço no ar. Há pouco, as novas tecnologias é que ditavam o ritmo das perguntas. Regresso ao passado. Quem quer falar, levanta o braço. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de dois líderes estarem aqui abertos aos cidadãos para ouvir o que a gente tem a dizer. E queria fazer uma analogia com a nossa última Copa do Mundo, o último campeonato. Foi o primeiro passo, foi a primeira reação que nós tivemos de uma população mais colorida, população um pouco mais negra, aparecendo num grande campeonato. Parabéns à França pela conquista. Mas uma das coisas que nos preocupa, principalmente nós imigrantes, que eu sou imigrante, tudo bem, atravessar o oceano é um importante passo, mas a integração desse imigrante na Europa, a integração desse imigrante junto à população local. Queria que os senhores dessem uma olhada em volta agora das pessoas que estão em cima do palco e percebam que não há esse multicolorido que houve na Copa. As pessoas estão com a cor muito mais parecida. Então, eu acho que isso é uma preocupação que líderes como vocês têm que ter agora em receber, sim, é importante, mas integrar essas pessoas que estão chegando agora no continente europeu. Obrigado. E agora os aplausos são para quem pergunta e não para quem responde. Alçada forte na organização deste evento. Não se está a ouvir. Desculpa. Onde vos então está? O compasso de espera até que o microfone chegue à pessoa que se inscreveu para colocar uma questão numa altura em que se lê que 78% dos presentes estão esclarecidos sobre a Europa. Nesta altura, uma Merci. Je suis européenne du Portugal, de France et de Grèce. Je pense que si tout le monde indiquait son côté européen, peut-être avancerait mieux. Alors, ma question, à l'UNESCO, on s'est remis en question en organisant une conférence sur l'UNESCO inutile comme ça, justement, parce qu'on s'est posé la question pourquoi on ne connaît pas très bien les actions de l'UNESCO hormis le patrimoine mondial. O problema, eu constato que na Europa os europeus não conhecem bem as ações europeias, para além do euro e da livre circulação de pessoas. On ne devrait pas
Não deveríamos melhorar a comunicação europeia para dar a conhecer a todos os europeus todas as grandes ações da União Europeia, por exemplo, os fundos que dá para a Cruz Vermelha, para dar alimentos às pessoas que deles mais precisam. Obrigada. Vamos então responder agora a estas duas perguntas. Bom, em relação à primeira pergunta, para já, obrigado pelas palavras dirigidas à seleção francesa de futebol. Esta seleção francesa deixou-nos muito orgulhosos. Primeiro, porque ganhou o campeonato. Mas aquilo que mais me tocou foi que há 20 anos, eu lembro-me bem, estava a estudar quando ganhámos em 1998 e dizia-se que em França era a equipa dos Black, Blanc, Beurre, negros, brancos e árabes. E um trocadilho com a bandeira francesa, tricolor. E falava-se muito da origem dos jogadores. Hoje em dia ninguém fala já desta equipa. Muitos racistas, nacionalistas na Europa, em vários países, aliás, dizem isso não é a verdadeira equipa de França, olhem para a cara deles, que é horrível dizer isso. Mas ora bem, isto diz-nos algo sobre a sociedade, não é um slogan, não é um ato de comunicação do governo nem do presidente. Diz-nos algo sobre como mudou. Eu não sou ingênuo em relação à situação na sociedade francesa, na sociedade europeia, mas pelo menos alguma coisa passou-se na sociedade europeia. Houve alguma mudança da sociedade, não só perspectiva em relação à equipa, mas para a atitude da equipa. Percebe o que eu quero dizer? O desporto é uma alavanca importantíssima desta integração. Nós, não só a nível académico, do emprego, etc. Aquilo que nós conseguimos com o desporto foi criar este tecido integrado e que pode ser replicado noutras partes da sociedade. Nós temos que enfrentar as migrações dessa forma também. Houve uma estigmatização muito grande e que continua a existir e que temos que acabar com ela. Mas, seguindo ainda o exemplo do Mundial de Futebol, eu acredito profundamente que nós, nas nossas sociedades hoje, podemos assegurar, através da educação, do acesso ao emprego, ao ensino superior, ao empreendedorismo, a termos uma verdadeira transformação social e a conseguir a integração. É isso que estamos a tentar fazer, três ações concretas, não vou entrar aqui em pormenores, mas que já temos vindo a executar desde há algum tempo em França, que trata-se de criar a verdadeira mobilidade na sociedade. E a questão que a senhora pôs é como criar mobilidade social nas nossas sociedades, fazendo com que alguém que chega como migrante possa chegar aqui, sentar-se aqui. E no nosso lugar, não só ali atrás, no público, mas no nosso lugar. Esta capacidade tem que existir. Eu vejo a França, que é uma sociedade que em 30 anos mudou muito. Estatutária. No sentido em que hoje temos, quando se trata de aceder aos níveis mais elevados de emprego e da função pública, estão abertos como não estavam há 30 anos. E toda a política de desenvolvimento económico, de libertação do mercado de trabalho, com base na mobilidade. E isto depois passa muito pelo mérito. E o projeto político que eu tenho vindo a levar a cabo, penso que é viável na Europa e é essencial, aliás, na Europa nós queremos evitar que haja fraturas económicas e sociais, mas também imaginárias culturais, políticas, no sentido mais profundo do termo. Passa por recriar a mobilidade educativa, social e económica nos nossos países. Como conseguimos fazer no desporto, temos que fazê-lo em todos os outros setores da sociedade. É fundamental. E esta é uma das batalhas para as próximas décadas, pelo menos no caso da França, é uma batalha essencial. E se conseguimos fazê-lo para a equipa francesa, não conseguimos ainda para outros setores da sociedade.
No que diz respeito à comunicação europeia, bom, em primeiro lugar, eu penso que aqueles que recebem ajudas europeias são quem melhor pode comunicá-lo. Nós aqui estamos um pouco a fazê-lo em conjunto, mas como a Europa é muito complexa, é por vezes explicar os méritos de algo que é complexo, é mais difícil do que denunciar os problemas. Eu penso que, para mim, a melhor comunicação europeia passa por alguns temas simples. Primeiro, tudo aquilo que diz respeito a todos aqueles que recebem ajudas deverão comunicá-lo, reconhecê-lo. Como a universidade recebe fundos europeus, deve dizer, não, foi graças à Europa que fizemos isto. Eu ontem à tarde estive nos Pirineus franceses, no Pico de Midi, até cerca de 3 mil metros, com gente que é onde a minha família é originária, que não viajaram muito, a não ser atravessar os Pirineus para o lado de Espanha. Metade do projeto que foi feito nessa aldeia é do FEDER, da Europa, e eles disseram, sem Europa não teríamos este observatório aqui no Pico do Midi, e isto é que é importante dizê-lo sempre. Em segundo lugar, os governantes também são responsáveis. Aconteceu desde há anos, nós não dizíamos isto, que éramos nós. O fazíamos bem, corria bem, fomos nós. Se corria mal, dizíamos que era a Europa. Não, a Europa somos nós também temos que assumir essas responsabilidades. Por conseguinte, há aqui uma responsabilidade política também, da parte dos governantes. E em terceiro lugar, eu penso que a Europa tem que inventar ou reinventar objetos mais calorosos. O que eu quero dizer com isto é que nós temos que ter uma Europa mais sensível, mais sensual, no sentido estrito do termo. Quando falamos de Europa, toda a gente pensa no Erasmus, toda a gente pensa nos filmes, nessa experiência que alguém passou, que é uma experiência muito sensível da Europa, o programa Erasmus, é uma forma de vida. Eu lembro do Carlos Moedas me explicar, na sua família, na primeira relação com a Europa, era uma carta que dizia que ele ia poder viajar. Esta é a Europa inteligente, é a melhor comunicação, aquela que toca as pessoas. É preciso dizê-lo, nós criámos uma Europa algo burocrática, que não toca as pessoas. Dizemos, a Europa tem a política disto ou daquilo. Não, nós temos que reinventar também estes objetos sensíveis. Eu acredito muito nas universidades europeias para esse efeito, porque haverá um local, que é uma universidade europeia, com curso, ou com currículo, que são 6 meses em Lisboa, 6 meses em Estrasburgo, 6 meses em Munique. Isto torna-se algo de sensível. Eu acredito muito nestas experiências culturais europeias. Eu penso que nós temos que inventar objetos que não têm nada de anedótico, mas que criam uma relação sensível, positiva com a Europa. E não apenas dizer que a Europa são regras, objetos frios, que se impõem de fora e de um fora distante. Portanto, temos que ter mais inovação para esta Europa sensível e mais subsidiariedade. Quando há regras, a Europa assume uma estrutura, mas depois são os Estados que têm que as implementar. Isto são algumas pistas, algumas ideias, mas não há aqui nenhum fatalismo. Nós é que temos que reinventar esta Europa que queremos. Também, sobre as duas questões. Obviamente, a visão nos 28 países sobre o tema das migrações é muito diverso pela própria experiência de cada um desses países. Nós, em Portugal, somos um país que estamos historicamente abertos ao mundo, andamos pelo mundo todo, como descobridores, como colonizadores, como emigrantes, e, portanto, temos uma cultura e uma experiência de abertura que outros não têm. Porventura, se fôssemos um país fechado no centro da Europa, que toda a nossa história fosse uma luta pela sobrevivência, rodeado de grandes impérios, porventura a nossa visão era menos cosmopolita, era mais identitária. E, sobretudo, sobre fatores de identidade que dificultam a integração. A língua é um fator de identidade que nós podemos partilhar. O Presidente Macron pode estar a compreender o que eu estou a dizer porque está a ser traduzido. Muitos podemos compreender francês porque aprendemos francês. Mas há outros fatores identitários, nomeadamente o religioso, que são insuscetíveis de serem partilhados ou serem traduzidos. Cada um crê naquilo que crê. E em muitos países esse fator é um fator de diferenciação identitária. E nós temos de fazer também um esforço de procurar compreender os outros, sobretudo nós que nos últimos anos nos queixámos bastante de haver outros que não nos compreendiam a nós. E por isso a estratégia de integração varia de país para país.
De qualquer forma, da nossa experiência, eu creio que há dois fatores essenciais para o sucesso da nossa integração. O reagrupamento, que acredito, nós devemos facilitar o reagrupamento familiar, porque as famílias são elas próprias um fator de estabilização, de integração na sociedade. Em segundo lugar, a escola. Desde que introduzimos a escola como fator essencial para a regularização dos imigrantes que não estavam em condições regulares, para a atribuição da nacionalidade a quem tem sucesso no percurso escolar e para a legalização dos seus pais, isso teve um fator enorme de integração. Há escolas em Lisboa onde há mais de 50 nacionalidades diferentes. E isso é um grande fator de integração, porque aí, efetivamente, se formam sociedades de culturas múltiplas e onde o diálogo necessariamente se estabelece. Agora, aquilo que não nos podemos iludir é que há fatores enormes de exclusão social. Em Portugal, eu creio que tem menos a ver com o país de origem e tem mais a ver com o percurso social. Muitos dos nossos bairros, sobretudo nas periferias, ainda hoje são fatores da exclusão social e não de integração social. E um dos grandes desafios que a Europa tem para o futuro é, efetivamente, ter políticas muito fortes na área da regeneração urbana como fator de integração. Nós falamos muito do terrorismo e falamos muito das fronteiras, mas a generalidade dos atentados terroristas que foram cometidos na Europa não foram cometidos por quem quer que seja que tenha vindo de fora. Foram cometidos por quem nasceu nas nossas sociedades, cresceu nas nossas sociedades, foi educado nas nossas sociedades, foi excluído nas nossas sociedades e radicalizou-se nas nossas sociedades. E um dos grandes antídotos que temos é, de facto, um grande programa de regeneração urbana à escala europeia, e acho que esse é um dos maiores desafios que nós temos pela frente, como fator de integração. Relativamente à questão da comunicação e à questão da Europa, não é só uma questão de comunicar. Há uma coisa que é absolutamente essencial, que é os cidadãos perceberem e sentirem que têm o controle sobre o funcionamento da Europa. Esta ideia de dizermos, isto é o eixo franco-alemão, isto é Bruxelas que decide. Vamos ver, quem é Bruxelas? Bom, Bruxelas é um Parlamento Europeu que é eleito por todos os cidadãos da União Europeia. A Europa, Bruxelas é o Conselho, que são os chefes de Estado e de Governo de cada um dos Estados-membros. Bruxelas é a Comissão Europeia, onde existem nacionais de todos os Estados, designados por cada um dos governos e aprovado por esse Parlamento Europeu, que foi eleito pelo conjunto de cidadãos. Portanto, verdadeiramente, Bruxelas já não é dos belgas. Bruxelas é verdadeiramente a capital de todos. Se funciona mal, isso depende de nós, e nós temos que, e o cidadão tem que sentir, que com o seu voto, seja nacional, seja o seu voto nas instituições europeias, contribui para construir a Europa e definir a Europa. Uma das coisas mais interessantes relativamente à evolução, Portugal, desde a adesão, foi sempre um dos países mais pró-europeus. O único momento de queda acentuada do apoio português ao projeto europeu foram os e nos últimos 2 anos mais deve estar aí entre o primeiro e o terceiro lugar no apoio ao projeto europeu. Porquê? Porque se acabou com a ideia de que na Europa não havia alternativas. E aquilo que é fundamental para que os cidadãos confiem na Europa é compreenderem que, obviamente, temos que ter regras comuns, porque tal como dentro de uma família temos um conjunto de 28, temos que ter 28, dentro dessas regras comuns, sejam educados, os seus cidadãos poderem fazer. Muito bem, pedimos desculpa pelas condições em que esta emissão está a ser feita, não há condições para continuar. Digo-lhe agora que a criação de uma